Jonas foi conhecido por desobedecer às ordens de Deus, porque em uma ocasião Deus manda Jonas para pregar em Nínive e ele desobedece e vai pregar em Tarsis. Seu nome, que tem o significado de pomba, e a sua terra natal era a própria cidade cujo ele mais tarde teria que pregar, que era Nínive, que está localizada no Iraque. Bem interessante, não é mesmo? E a sua história está registrada em seu próprio livro, que tem o nome de Jonas. O livro que inclusive tem 4 capítulos, mas é sobre a história de Jonas que trataremos nesse vídeo. Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esta é a primeira grande missão do profeta Jonas. Ele teria que levar uma mensagem de advertência a um povo pagão. Cidade onde lá eles adoram vários deuses, sendo muitos deles deuses de guerra, cujo foi responsável pela antiga importância da cidade. Resumindo o que estava para acontecer, Jonas teria que pregar contra aquela cidade, não a favor daquela cidade. Ainda assim, que aquela cidade era uma cidade perversa, que tinha um amor pela guerra. Então Jonas teve medo, ao invés de acreditar que Deus estaria ao seu lado em meio a esta missão. Jonas, com medo, pensava que agradaria a Deus pregando em outra cidade, que é Tarsis. Só que o plano de Jonas não foi o melhor de todos, pois antes mesmo de chegar em Tarsis, uma grande tempestade fortemente bate contra aquele barco. Os marinheiros, porém, jogaram fora as cargas daquele barco para aliviar, só que não aliviou foi a nada. Dormindo Jonas no porão do barco a fim de descansar, veio a ele os marinheiros dizendo que o barco afundaria. Então eles chamaram Jonas para jogar a sorte, para ver naquela história quem era o verdadeiro culpado. E como sabemos, o jogo deu em Jonas, que explicou que ele era o culpado, pois ele havia desobedecido às ordens de Deus de pregar lá em Nínive. E os marinheiros jogaram Jonas no mar. E como é relatado na Bíblia, Jonas foi engolido por um grande peixe. E Jonas durante 3 dias ora incansavelmente para Deus livrar Jonas da barriga daquele peixe. E Deus dá ordem para o peixe vomitar Jonas, e assim se fez. Então Jonas volta e prega a advertência a Nínive, dizendo que se eles não se arrependessem, Nínive seria destruída. A cidade, porém, se arrependeu, e durante muitos dias a cidade vestiu-se de saco e jejuaram, a fim de que Deus livrasse ele daquela destruição. Durante alguns dias, Jonas estava fora da cidade reclamando do sol. Depois nasce ali uma árvore, e Jonas estava feliz, porque não teria o sol mais para atrapalhar ele. Só que de repente, a árvore seca, e o sol quente começa a atormentar Jonas de novo, e ele estava irado, desejando morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Incansavelmente, Jonas estava irado de toda aquela situação, e Deus responde Jonas dizendo: Essa planta cresceu, numa noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, mesmo fez crescer, mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muita razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 inocentes e também muitos animais. Uma das histórias mais interessantes das Escrituras é a de Jonas. Ali estava um profeta de Deus chamado pelo Senhor, mas que fugiu do chamado. Então, depois de ser persuadido de maneira dramática a mudar de ideia, a obedecer ao Senhor, ele finalmente o fez, mas apenas para questionar-se de que as pessoas que haviam sido chamadas a testemunhar tinham se arrependido e sido poupadas da destruição, de outra forma teria ocorrido. Esse é o exemplo de alguém que não tinha descanso, que não estava em paz, a ponto de reclamar: Agora, Senhor, peço que tirasse a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver, segundo Jonas 4:3. O próprio Jesus se referiu à história de Jonas dizendo: Ninivitas se levantaram no juízo como esta geração, e a condenação porque se arrependeram como a pregação de Jonas. E assim que este é o maior do que Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus 12:41.
Com certeza, Cristo era maior do que Jonas. Se não fosse assim, ele não seria o nosso Salvador. Enfim, este é o final da história de Jonas. Uma história que nos mostra que sempre devemos acreditar e confiar em Deus e não ter medo dos nossos problemas, pois Deus sempre está no controle e nunca jamais reclamar. Eu sou Samuel, vou ficando por aqui, mas antes de eu ir, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Mensagens da Última Hora, compartilhar este vídeo para seus amigos. E é isso, tchau pessoal!